Em uma área muito tranquila na região de Donbas, na Ucrânia, Mykola vive com sua esposa grávida Nastia, ambos conhecidos como os primeiros ecoassentados da área. Nastia é um artista que gosta de desenhar e esculpir em madeira. Ela até faz um anjo de madeira para Mykola, para que ele possa ter um amuleto de proteção. Mykola é um matemático, físico e ecologista que leciona na escola local, para a qual ele viaja de bicicleta. O símbolo da paz fora de sua casa é a pata do corvo branco, representando uma antiga lenda de um corvo que sentiu pena das pessoas e trouxe-lhes água fresca e comida, perdendo suas penas no processo. Devido à falta de eletrônicos em casa, o casal não recebe notícias até que Mykola vá para o trabalho e assista alguns minutos de TV durante seu intervalo. É assim que ele fica sabendo dos manifestantes que foram arrasta para cima na capital da Ucrânia e sobre a possível invasão do país pela Rússia. Durante a aula, Mykola é assediado pelo aluno Ivan, que pensa que seu professor é um estranho e um esquisito, então ele quer que ele vá embora, mas Mykola nunca permite que ele o irrite porque acredita no pacifismo e trabalha para orientar a mente dos jovens. Certa manhã, a caminho do trabalho, Mykola nota alguns soldados parados à beira da estrada, mas não lhes dá atenção. Quando finalmente chega à escola, ele fica chocado ao encontrá-la vazia, e a TV rapidamente lhe diz por quê. A Rússia invadiu a Ucrânia. Lembrando-se dos soldados que viu mais cedo, Mykola se preocupa com sua esposa e corre de volta para casa. Mas já é tarde demais. Os russos estão lá batendo em Nastia e eles pegam Mykola também quando ele tenta defendê-la. Depois que os soldados se certificam de que eles não são espiões, eles começam um incêndio dentro da casa e saem. Mas quando Nastia tenta revidar jogando uma pedra neles, os soldados não hesitam em atirar nela antes de finalmente irem embora. Devastado, Mykola se agarra ao corpo de sua esposa enquanto assiste sua casa queimar. Horas depois, 2 membros da milícia ucraniana encontram Mykola. E após verificar sua identidade para ter certeza de que ele é um civil inocente, eles o ajudam a cavar um túmulo para Nastia. Depois, eles o levam com eles para a base. Embora antes de partir, Mykola faça questão de levar o anjo de madeira como a última lembrança de sua esposa. Os superiores na base não estão felizes com a chegada repentina de um estranho, pois ele poderia ser um espião, mas Mykola rapidamente prova a si mesmo, dizendo que quer se juntar ao exército e expulsar os russos de seu país. A partir de então, Mykola é enviado para um curso de treinamento intensivo onde ele deve aprender a esgotar seu corpo e usar armas de fogo, duas coisas que, como pacifista, ele nunca fez antes. Desmontar e montar armas é particularmente difícil para ele. Ele rende a zombaria de seus superiores, especialmente quando ele anuncia que escolheu Corvo como codinome. Mykola não deixa que eles o desanimem e treina ainda mais duro, ficando até tarde praticando com armas e mantendo o anjo de madeira por perto para nunca esquecer seu objetivo: conseguir vingança por sua esposa. Algumas semanas depois, os trainees aprendem que não há atiradores de elite suficiente na frente e o exército está procurando voluntários para o trabalho. Não muitas pessoas estão interessadas, mas Mykola se voluntaria imediatamente, apenas para ser recebido com mais zombaria. Ainda não disposto a desistir, Mykola aceita um desafio para provar a si mesmo. Ele desmonta e remonta um AK-47 de olhos vendados em menos de 20 segundos, finalmente ganhando o respeito de todos. Eles também começam a chamá-lo de Corvo, como ele queria. A parte teórica do treinamento de atirador de elite vem facilmente para Mykola, graças ao seu conhecimento de matemática e física, sendo capaz de fazer cálculos mais rápido que os próprios professores. Ele também é excelente em seguir a regra número 1, que é manter-se absolutamente parado e quieto, mesmo quando um instrutor atira no chão perto dele. Infelizmente, ele não se sai bem quando se trata de atirar de fato, porque por algum motivo deram-lhe uma arma diferente de todos os outros, o tipo de arma de fogo que não é apta para atiradores de elite em guerra. Sempre que Mykola aponta isso, é dito para ele lidar com isso. Mais uma vez, Mykola se recusa a desistir e faz um plano para provar o que pode fazer. O último teste de atirador de elite é durante a noite, e os trainees devem atirar assim que um sinalizador disparado pelo instrutor lhes der luz suficiente em torno de seus alvos. No entanto, Mykola não atira ainda. Ele usa a luz para calcular a distância e, uma vez que o exame está encerrado, então ele atira sob completa escuridão e acerta o alvo exatamente no centro, algo que ninguém mais conseguiu. Isso permite que Mykola se forme com a maior pontuação e acabe sendo designado para uma unidade de primeira classe. Para sua primeira missão, Mykola e seus colegas atiradores de elite devem libertar um posto de controle importante que foi capturado pelos russos. A equipe consegue se infiltrar na área sem ser detectada e cada atirador recebe um alvo, mas quando estão prestes a atirar, eles devem pausar o plano porque um carro civil se aproxima do posto de controle.
Os soldados russos fazem os dois civis saírem e entregarem seus passaportes, recusando-se a devolvê-los quando pedem ao casal para ir embora. O homem faz uma cena enquanto exige que lhe devolvam suas coisas, provocando a violência dos soldados russos. A equipe de Mykola percebe isso e imediatamente ataca, matando todos os soldados com tiros rápidos e eficientes, incluindo o cara que tenta manter a mulher civil como refém. Depois que a missão é concluída, a equipe hasteia a bandeira ucraniana para retomar o controle do posto de controle. Quando eles retornam à base, Mykola ouve que seus colegas novatos saíram em uma missão diferente, então ele usa esse momento de folga para visitar a escola onde costumava trabalhar, encontrando-se profundamente comovido com a visão desolada das salas de aula empoeiradas. No dia seguinte, quando a outra equipe volta, Mykola é atingido pela notícia mais difícil: um de seus amigos morreu nas mãos de um atirador de elite inimigo. Isso se soma à lista de razões pelas quais Mykola quer se vingar. Para a próxima missão, a equipe de Mykola esconde um monte de explosivos em árvores atrás das folhas antes de se esconderem na grama enquanto esperam pelo inimigo aparecer. Quando os soldados russos aparecem na floresta como previsto, Mykola hesita em atirar porque vê algo em que não pode acreditar. Ivan se juntou ao exército russo e está vindo nessa direção com o resto dos inimigos. Ele sai de seu transe quando o capitão o manda atirar e Mykola aperta o detonador, arrasta para cima todos os soldados russos, incluindo Ivan. Quando o capitão pergunta o que estava acontecendo e ouve a explicação de Mykola, ele responde que Ivan havia feito sua escolha. Mais tarde, durante um intervalo, Mykola e o capitão se unem por suas lembranças de casa. O capitão carrega consigo uma foto de sua família e explica que tem um acordo com sua esposa para não contar às suas filhas a natureza de seu trabalho. Então elas pensam que ele está fora em uma viagem de negócios. Em troca, Mykola mostra a ele o anjo de madeira, explicando que simboliza sua própria família. Alguns dias depois, as forças ucranianas conseguem assegurar as trincheiras pela fronteira. Então a equipe de atiradores de elite se posiciona para esperar pelas forças russas que estão se preparando para invadir essa região. Mantendo o anjo com ele o tempo todo, Mykola se prepara para fazer seu trabalho, mas perde sua calma habitual quando nota que entre os soldados russos que chegam, ele pode ver o homem que matou sua esposa. Desesperado por vingança, Mykola continua pedindo permissão para atirar, e o capitão o nega todas as vezes porque o inimigo não está na posição certa ainda. Eventualmente, Mykola se cansa de esperar e atira de qualquer maneira, acertando o soldado, mas também revelando sua localização para um atirador de elite inimigo escondido que imediatamente revida e mata o capitão. À medida que os russos abrem fogo sobre eles, Mykola tem que arrastar o corpo do capitão pelo campo enquanto desvia de cada bala e cada bomba. Horas depois, quando Mykola finalmente volta para a base, seu superior promete que haverá uma investigação para descobrir o atirador de elite que matou o capitão, e quando finalmente o encontrarem, eles chamarão Mykola para cuidar dele. Enquanto isso, Mykola está sobrecarregado com a culpa e decide se jogar em missões solo para compensar seu erro. Suas habilidades como atirador de elite ainda são precisas e ele consegue derrubar muitos soldados russos, mas sem ninguém para mantê-lo alerta, ele também se arrisca demais e acaba com um braço ferido causado por uma bala inimiga. Mykola vai para um esconderijo secreto para ter tempo para se recuperar e assistir às notícias para obter uma atualização sobre o status político das negociações com a Rússia. Mas sua pausa é interrompida por uma ligação importante. Acontece que o exército encontrou a localização do atirador de elite que matou o capitão, então Mykola precisa voltar. Antes da missão começar, os soldados são informados sobre todas as informações coletadas até agora. As balas do atirador de elite têm longo alcance, ele já matou 5 atiradores de elite ucranianos e 3 metralhadoras, e seu nome é Sarri. Para piorar as coisas, ele grava todos os seus abates e posta os vídeos para desmoralizá-los. Ele até teve a audácia de postar a gravação da morte de seu capitão. Pelo menos todas essas baixas permitiram que eles localizassem a posição de Sarri. E como eles não podem encher o local com minas por causa de um armazenamento de cloro na planta química onde o inimigo está escondido, eles elaboraram um plano alternativo. Seus atiradores de elite eliminarão os soldados inferiores para abrir caminho para Mykola, se infiltrar e pegar Sarri cara a cara. Quando a missão começa, todos os atiradores de elite ucranianos se posicionam e esperam que Mykola entre no prédio rastejando pelo campo. O primeiro soldado que ele encontra é o outro homem que havia atacado sua casa, e ainda se lembra de Mykola, dizendo que deveria tê-lo matado da primeira vez. Depois de matá-lo com um tiro rápido e satisfatório, Mykola dá o ok para seus colegas atacarem, fazendo com que todos os atiradores de elite ucranianos atirem ao mesmo tempo e consigam varrer a área sem levantar nenhum alerta.
Restam apenas 2 atiradores de elite russos, incluindo Sarri. Eles não percebem que há algo errado até pararem de receber mensagens pelo rádio e irem verificar seus colegas soldados, encontrando todos mortos. Enquanto Mykola aproveita a chance para se aprofundar no prédio despercebido, Sarri pede reforços e envia o outro soldado para vigiar antes de retornar ao seu lugar, onde se surpreende ao ver um pequeno anjo de madeira. Nesse momento, Mykola sai, pulando em Sarri para matá-lo com uma faca, enquanto o outro soldado russo cai vítima de uma granada que o espera. Em seguida, o reforço que Sarri chamou chega à área. Então Mykola usa o rádio de Sarri para dizer aos novos soldados que eles pagarão pelo que fizeram. Assim que o caminhão russo estaciona, os soldados ucranianos abrem fogo sobre ele, eliminando todos os alvos em segundos. Agora que Mykola vingou sua esposa, seu amigo e seu capitão, ele decide fazer uma pausa e voltar para casa para visitar o túmulo de Nastya, certificando-se de consertar a cruz que havia caído. Infelizmente, por mais que ele sinta falta de sua casa, ele não pode ficar porque há muito mais trabalho a fazer por seu país. Em breve ele está em outra missão solo, pronto para derrubar tantos soldados russos quanto necessário,